Bom dia, queridos, graça e paz. Aqui é seu amigo João Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Semana começando, quero declarar uma semana de bênção, de vitória, de graça, de proteção para a sua vida. Hoje eu acordei mais tarde, né? Hoje aqui inchado, meu Deus do céu. Segunda-feira é minha folga, né? Tem que descansar, gente. Um dia para descansar, para ficar com a família. Aí é meu dia de acordar mais tarde um pouco, né? Por isso o devocional indo um pouquinho mais tarde hoje. Estamos fechando hoje Provérbios 26, vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. A centralidade do tema é falsidade. Eu não sei você, mas é uma das coisas que eu mais abomino, é falsidade. Cuidado. O que o carvão é para as brasas, versículo 21, e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão, falando da pessoa rixosa. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Como o vaso de... já li essa parte, né? Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Como você percebeu, primeiro começa falando daquele que o carvão é para as brasas, a lenha para o fogo e o briguento é para uma discussão. Aquelas pessoas que gostam, sabe, de botar fogo quando a coisa já está ruim. Cuidado com gente assim. Pessoas que ao invés de ser mensageiros de paz, são mensageiros de contenda. E está vendo que a coisa está ficando feia. E mesmo assim começa a querer botar mais fogo ainda. É muito complicado isso. Em seguida, o versículo 23, assim, como o vaso para o coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Pessoa falsa, né? Mas tem um versículo aqui que eu gosto muito, que diz no versículo 27, que quem abre uma cova acaba caindo nela. E a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Nos dando a entender que por mais que a pessoa que é falsa, que é mentirosa, que calunia, que engana, ache que no final ela vai ter algum tipo de sucesso, a cova que ela cavou, ela mesma vai cair. Mas esse capítulo aqui no final especificamente nos chama a atenção para a importância de você estar atento às pessoas que estão ao seu lado, para que você não seja iludido pela aparência das pessoas. E para que isso não aconteça, é preciso, antes de tudo, ter uma relação íntima com Deus. E entender que mesmo tendo uma relação íntima com Deus, você não está imune às traições, às decepções, porque Jesus, ninguém nessa terra, teve uma relação tão íntima com Deus como ele. Qual é a diferença? A diferença é que quando as traições, as relações não forem aquilo que parecia ser, você não vai ficar mal, deprimido, abatido. E aí, se você não sabe como viver acima das ofensas, das decepções, das traições, quero dizer para você que nós temos um treinamento voltado para isso, que é o treinamento de Jornada Blindagem Emocional. Já não tem mais vagas abertas por agora, mas lá na frente a gente vai estar abrindo novas turmas. Mas o nosso canal no YouTube tem muitas aulas sobre isso. Uma delas, uma aula grátis que tem lá, você pode procurar, chamada Maldição da Expectativa. Então é preciso entender que as pessoas boas, elas serão resposta de Deus para nossas vidas. Mas aquelas pessoas à nossa volta que são falsas, mentirosas, que tentam nos prejudicar, também são uma forma de Deus responder a nosso destino. De que maneira? Nos treinando, nos ensinando, aprendendo com elas o que a gente não deve fazer com as outras pessoas. Nada é desperdício quando você consegue entender que na economia de Deus tudo se aproveita, tá bom? Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana debaixo do sangue de Jesus. Essa semana nós teremos algumas programações de live, de transmissão. Fique conosco essa semana, nos acompanhe nas redes sociais. E semana que vem, dia 3, estaremos iniciando um treinamento totalmente poderoso, novo, chamado Missão Existencial. E esse treinamento, ele vai focar o tema agora será identidade. Nós demos a primeira parte, paternidade, totalmente grátis, mas esse passo seguinte vai haver um valor de investimento. Se você tem interesse em saber sobre sua identidade espiritual, emocional e como definir a sua identidade relacional, fala conosco, participa desse treinamento. Vamos orar? Pai, eu oro pelos meus irmãos, por aqueles que nesse momento estão recebendo esse devocional.
Quero te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo os conduza nessa semana por um caminho de livramento, por um caminho de graça, por um caminho de paz. Que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame sobre eles da porção do teu Espírito e que essa semana seja marcada por ti, pelo teu amor e pela tua graça. Que o teu Espírito esteja abençoando grandemente cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.